A cantora norueguesa Aurora esteve essa semana no Lollapalooza, no Brasil, e aconteceu uma polêmica porque o baterista dela, no final do show, ele fez um símbolo. Ele fez um símbolo que ele disse que é de ok, mas que muita gente associou a um símbolo extremista de direita, um símbolo supremacista branco. E isso gerou, uma repercussão negativa tremenda, ao ponto que a Aurora teve que se manifestar sobre isso e o próprio baterista também teve que escrever uma nota explicando ali o contexto, né? Eu quero ler para vocês essas notas e depois pensar um pouquinho sobre esses símbolos, sobre como isso, representa movimentos complicadíssimos, que a gente já falou muito sobre isso também, inclusive por aqui, né, que são temas recorrentes aqui no canal, mas vamos entender um pouco esse cenário e depois pensar um pouquinho juntos sobre isso. Então diz o seguinte aqui, a nota da Aurora, a cantora que esteve nesse show, né? Diz o seguinte: estou profundamente triste com as últimas especulações sobre nosso baterista Zigmund. Nunca pensei que seria necessário enviar uma declaração como esta. É tão óbvio que não apoio nenhuma ideologia de extrema-direita, porque, claro, não respingou apenas no Zigmund, respingou também na Aurora, né? Não há outra maneira de viver a vida senão em nome do amor e da justiça. Não apoio nenhuma ideologia que carregue qualquer forma de ódio. Então deixe-me dizer isto alto e claro. Não, Zigmund definitivamente não é um defensor dessas opiniões malignas de extrema-direita. Seus valores são, antes, o oposto. Ele é uma das pessoas mais gentis e legais que já conheci. A internet é muito boa em distorcer informações e divulgá-las de forma imprudente, sem ter certeza do que o que estão espalhando é verdade. Neste mundo, temos muito trabalho a fazer e vimos muita dor ao longo de nossa história. É importante lembrar a escuridão do nosso passado, pois isso é olhar para frente. Assim garantimos que os eventos sombrios da história não se repitam. E ao longo da minha carreira, sempre vivi e lutei em nome da bondade, respeito, igualdade e justiça. O racismo deve morrer, o nazismo deve morrer, o ódio deve acabar e o amor deve prevalecer. Mas devemos expor o ódio em sua verdadeira fonte, e portanto me entristece ver tanta energia gasta em acusações erradas. Nada mudou. Tanto eu quanto todos na minha banda e equipe temos os mesmos valores de sempre. Isso nunca vai mudar e continuarei falando sobre a importância e o poder do amor até chegarmos a viver em um mundo que todos nós merecemos, um mundo com justiça para todos. Então esse é o pronunciamento da Aurora e ela meio que uma espécie de uma neo-hippie, né? Então assim, ela fala muito de amor. Ela é uma figura, na verdade, né? Eu até conheci, se não me engano, foi ano passado que eu vi alguns vídeos dela dando entrevistas e ela é estudada por pessoas que falam de comunicação sobre o modo como ela se expressa, né? Como ela é uma pessoa empática, é uma espécie de uma neo-hippie, como eu falei. Então ela vem aqui dizer que ela não defende esses valores e ninguém da equipe dela, da banda dela, defende esses valores. Tanto que nesse show que ela fez, ela até ergueu a bandeira do orgulho gay, fez uma homenagem à comunidade LGBTQ e também em defesa dos indígenas brasileiros. Daí acontece isso, né? Tem essa repercussão e o próprio baterista, o Zigmund, vem se pronunciar também sobre esse caso. Eu quero ler para você a declaração do baterista. Daí ele diz aqui: parece estranho e bizarro ter que publicar um texto como este. Mas hoje eu recebi muitas mensagens de ódio e sérias acusações de que eu seja nazista. Isso é triste e perturbador. Eu não sei se vocês entendem o quanto sérias e malucas essas acusações são. Primeiro de tudo, é claro que eu não sou nazista. Meus valores são de amor e compreensão. Aqui ele repete, né, ele meio que repercute a fala da Aurora. E eu toco música para espalhar esses valores. Minhas prioridades são e sempre serão tratar as pessoas em minha volta com respeito e felicidade. Em um show recente da Aurora no Brasil, eu fiz sinal. Daí ele põe aqui um emoji de ok. Que na cultura popular quer dizer perfeito ok. Não tinha conhecimento de que esse sinal significasse outra coisa, algo negativo, e peço sinceras desculpas se foi mal interpretado e se achar ofensivo. O mesmo pode ser dito sobre o número 777, ele tem uma tatuagem de 777 no braço, que é o nome de uma gravadora da Noruega, a qual sou associado. Aqui 777 quer dizer algo positivo como sorte, e não sabia que aparentemente tinha um significado negativo em alguns países. Sobre o desenho, ele fez um desenho lá que tinha uma suástica, né, e estava no Instagram dele. Eu sempre desenhei um monte de coisas na época da escola. Um monte de coisas idiotas, como as crianças costumam fazer. Esse desenho especial foi feito durante uma aula de história, e não significa nada. Foi apenas uma brincadeira feita por um jovem com um senso de humor dark.
Eu sei que não é algo para brincar, e eu notei agora que esse desenho, obviamente, não deveria ter sido publicado no Instagram, porque pode ser mal interpretado. Eu era jovem e estúpido e não pensei direito. Eu nunca publiquei nenhuma frase política no meu Instagram, porque eu só quero que meu perfil seja para espalhar boas vibrações. Porém, tem que ser bem claro que meus valores são os mesmos que os da Aurora, e eles sempre foram. Além disso, eu nunca conseguiria o posto de baterista da Aurora se eu fosse um nazista idiota. Essa ideia de que a Aurora teria uma pessoa de extrema direita na banda é absurda. Eu espero que vocês acreditem em mim quando digo isso. Por último, eu só quero que todos saibam que eu nunca quis causar qualquer dano a ninguém. Meu único objetivo é espalhar amor e minha crença é de que todo mundo tem que ser gentil um com o outro. Então esses são os pronunciamentos da Aurora e do Zygmunt, o baterista dela, e eles tentam se desvincular, se descolar dessa polêmica que envolveu os dois, né? Envolveu a banda, envolveu o show dela também. Antes de prosseguirmos aqui, eu já quero saber a sua opinião sobre essa história, né? Se vocês viram esses símbolos feitos, né? Como é que você entende isso? Vamos começar já propondo uma discussão aqui, porque eu tenho uma opinião sobre esse assunto e vamos abordar aqui o uso dos símbolos, né? Vamos começar com o 777, que eu acho que é mais fácil a gente desmistificar esse símbolo. Porque ele diz que esse símbolo é de uma gravadora, um selo norueguês, portanto não tem nenhuma referência a símbolos nazistas ou neonazistas ou coisas do gênero. Eu fui procurar sobre esse símbolo, porque eu também não conhecia a associação com o nazismo, e de fato esse símbolo aqui não parece ter nenhuma relação com supremacia branca ou neonazismo. Existe um uso feito pelo 777 por um grupo supremacista da África do Sul, mas não é desse modo. Então, assim, não me parece que tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Pelo contrário, quando você procura 777, o que você encontra é uma mensagem de, sabe, boa sorte, como diz o Zygmunt, é uma mensagem positiva. É um símbolo cabalístico, é um símbolo usado em tradições religiosas, portanto, não me parece que tenha qualquer relação com símbolos supremacistas brancos ou neonazistas. Então, assim, eu acho que extrapolaram, tentaram encontrar pelo em ovo nesse símbolo, nesse uso desse 7 em particular. Primeira coisa. Depois a gente vai para o símbolo do ok, né? Para o gesto do ok. E aí sim é mais problemático, porque realmente ao longo dos últimos anos, grupos supremacistas passaram a se apropriar desses símbolos nas redes sociais. Isso a gente fala de shunners, né? Grupos da Deep Web passaram a se apropriar desse símbolo para expressar o white power. Então, assim, os 3 dedos levantados seria o W e o dedo fechado, né? O círculo fechado seria um P. Então seria white power, ou, por exemplo, seria KKK, né? Da Ku Klux Klan. Então, sim, é muito usado particularmente para grupos supremacistas brancos norte-americanos. Então, assim, isso está listado pela Liga Antidifamação, que é um grupo norte-americano que investiga e analisa esses casos de discurso de ódio, seja contra judeus, seja contra outras minorias, negros, outras minorias. Então, assim, é listado como um potencial símbolo supremacista. Mas o que a Liga adverte, né, isso é importante ter em mente, que sempre é importante ler o contexto. Então, assim, esses símbolos por si próprio pouco significam. Inclusive a suástica também. Suástica, se for pensar historicamente, é um símbolo hindu. Então, assim, um símbolo hindu, budista, que significava boa fortuna também, boa sorte. Depois ele é usado pelos nazistas. Então, sim, os nazistas se apropriam do símbolo, invertem o seu sentido, invertem, inclusive, o próprio símbolo, né? E aí vira um símbolo dos nazistas. Mas esses símbolos, eles estão aí disponíveis em culturas diferentes, religiões diferentes, e são usados de modos distintos. Então, sim, o ok pode ser ok, mas também pode ser vinculado a grupos supremacistas brancos. Então, sim, tem que saber entender aqui e ler o contexto, como diz a Liga Antidifamação. Que, como eu falei, é um grupo que, sabe, analisa esses símbolos, analisa esses grupos e investiga esse tipo de discurso. Então, assim, descolado de contexto, eu particularmente não sei dizer se o baterista é nazista ou não, ou se é supremacista branco, não sei dizer. A gente teria que analisar aqui o histórico dele, de comentários, de falas, de comportamentos digitais dele, de outros momentos no qual esse tipo de discurso dele teria transparecido algum tipo de preconceito ou discurso de ódio contra minorias ou contra a perseguição de imigrantes na Noruega ou qualquer outra coisa que seja. E daí encontraram esse desenho dele, né? Um desenho que ele fez, que tem uma suástica ali, e aí sim vincularam, né, esses momentos entre o símbolo de ok, o 777, que não é nada, basicamente, vincularam essa tatuagem dele e ao desenho que ele fez, segundo ele, na juventude ou na adolescência. A gente tem que ter muito cuidado nesses momentos, né? Porque a gente viu uma polêmica enorme envolvendo outra banda norueguesa, o Mayhem, que ia estar no Brasil tocando e depois houve boicote para a banda, e houve uma enorme discussão sobre isso, né? Se a banda era neonazista ou não era, se a banda era supremacista ou não era, e aí
aí gente dizendo que lá na Noruega eles não são neonazistas, que os antifas noruegueses não consideram a banda Mayhem como se fosse, sabe, da extrema-direita, e assim por diante. Houve discussões intermináveis sobre se haveria algum tipo de vínculo ou não dessa banda com grupos supremacistas. Foi uma discussão interminável, brigas perpétuas na internet, e no final das contas, a conclusão que chegaram no Brasil é que eles eram supremacistas e que não deviam tocar em lugar nenhum. Então, foi um debate que se deu por dias mesmo, até um ponto que venceu a interpretação de que era melhor não dar palco para esse tipo de banda. Não me parece ser muito o caso da Aurora. Como eu falei aqui, né, no show dela, ela foi lá, ergueu uma bandeira, sabe, do movimento gay. Então, assim, ela é alguém que tem essa vibe aí, paz e amor, essa vibe de vamos amar uns aos outros, meio John Lennon, assim, contemporâneo. Então, assim, não me parece que a gente possa tentar transplantar isso para a Aurora. Mas sobre o baterista são os 500. Aí a gente vai ter que, como eu falei, ter que investigar o histórico dele, aquilo que ele já disse, aquilo que ele já expressou e tentar cruzar informações antes de sair condenando a pessoa desse modo, né? O cara ficou bem chateado, aparentemente, de ser vinculado e repudiou abertamente aí o fato de vincularem ao nazismo. Mas é difícil entender esses símbolos nesse momento, né? Porque o que a extrema-direita faz é justamente isso, né? Deturpar o significado desses símbolos, sabe? Colar outros significados, ressignificar esses símbolos de modo que a gente já tenha vergonha de usar esses símbolos, tenha vergonha de usar certos memes, tenha, sabe, constrangimento, ou que isso seja cooptado por esses movimentos. Se vocês lembrarem aqui, esse caso do símbolo do OK, ele se tornou famoso no Brasil quando um assessor especial da presidência, o Felipe G. Martins, fez isso durante uma audiência no Congresso. Ele foi lá e fez esse símbolo, ele foi denunciado, e aí sim você tem vários indícios de que haveria algum tipo de relação entre Felipe Martins e movimentos supremacistas, porque o bolsonarismo tem vínculos diretos com esses grupos, né? A gente falou muitas vezes aqui ao longo dos anos, né? Por exemplo, basta pensar no caso do Alvin, que era secretário da Cultura e faz um vídeo com estética nazista, slogans bolsonaristas que são vinculados a slogans fascistas ou nazistas, grupos alinhados ao Bolsonaro que fizeram vários usos de símbolos supremacistas brancos também, e assim por diante, né? É um movimento bastante alinhado com ideais supremacistas. Então, nesse caso, a interpretação é muito menos dúbia, muito menos ambígua do que nesse caso do baterista da Aurora. Só para concluir esse vídeo aqui, eu preciso fazer uma observação final sobre a fala da Aurora, né, o texto dela, que ela dizendo que o baterista é uma das pessoas mais afetuosas que ela conhece. E aí entra uma outra incompreensão sobre isso também, né, porque acho que há uma tendência de, natural inclusive, né, com base na história também, com base nas interpretações históricas, há uma tendência de achar que figuras que defendem ideologias nefastas são monstruosas. E aí, não sei se vocês viram o filme A Outra História Americana, com o Edward Norton, e ele faz um neonazista nesse filme, né? Ele faz um neonazista, um supremacista, e ele vai preso, e na prisão ele vai meio que se reabilitando, e o irmão mais novo dele é neonazista. E junto a isso, eu vou também recomendar que vocês vejam um TED Talk de um sujeito negro que fez amizade com um dos líderes, um dos chefões da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. E daí, nesses dois casos, a gente pode entender que, assim como outros indivíduos, apesar de sua ideologia nefasta, eles são pessoas. E eles são afetuosos com seus amigos, com seus parentes, com quem eles gostam. O Hitler era assim. Se você olhar a história do Hitler, né, quem leu a biografia do Hitler, vê que ele, com seus amigos, com seus cupinchas, ele era super gente boa. Bem, ele tinha os seus arrobos, suas explosões de raiva, mas ele era benquisto por seus aliados. Então, assim, a gente não pode também tentar entender, e acho que perder um pouco a sutileza de quem são as pessoas, de quem são os indivíduos. A visão da Aurora de que o cara, vamos supor, né? Vamos supor aqui, aceitar a interpretação de que ele realmente defende uma ideologia supremacista, que ele seja uma má pessoa com seus amigos, isso me parece desconsiderar também esse tipo de, sabe, sutilezas dos comportamentos humanos. E aí, só para concluir também, recomendar um outro documentário que se chama Um Homem Decente, acho que a tradução é essa, que é sobre o Heinrich Himmler, que era o chefe da SS, ele era o chefão e era responsável pela execução das pessoas, né, pela solução final do nazismo, pelo holocausto nazista. E nesse documentário o que a gente vê são os diários do Himmler, ou seja, ele descrevendo a si próprio, descrevendo os seus ideais, descrevendo aquilo que ele pensava sobre a sociedade alemã e sobre os alemães e sobre o que ele fazia. E ele se entendia como uma pessoa decente. Tanto que o título do documentário é isso, né? Ele se via como se fosse uma pessoa decente e uma pessoa que defendia bons valores positivos, que estava defendendo a Alemanha. É claro que não estava defendendo, é claro que ele e outros nazistas levaram a destruição do país, levaram a vergonha mundial, né? Tanto que durante décadas alemães tiveram que levar esse estereótipo de nazistas. Então, só para concluir aqui, duas coisas. Esses símbolos têm que ser entendidos dentro de contextos específicos.
Pode ser que nesse caso aqui, talvez seja interpretado nesse sentido. Mas como eu falei, é preciso compreender o contexto. E o segundo ponto é que nós, seres humanos, somos muito complexos e há sutilezas, e eu acho que a leitura dela de que é meu amigo, portanto ele não pensa isso, me parece um pouco equivocada. A pessoa pode ser teu amigo, pode ser super gente boa e ser um escroto total. Então, assim, eu acho que tem que separar as coisas também. Bem, me diga o que vocês pensam aqui no comentário, né, sobre isso, sobre essa polêmica envolvendo a Aurora, a baterista dela, e ela tem que se manifestar, ele tem que se manifestar, pedir desculpas, ele tem que se desvincular do movimento, né, ele tem que dizer que não compactua com isso, que não defende esses valores. Como eu falei, a Aurora não parece defender isso, a Aurora de fato é bem da alta vibe, né? Bem leve o negócio que ela faz. O cara não sei, mas o que vocês pensam? E deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro, tem um botãozinho aqui embaixo, tornar-se membro para dar uma força pro canal e se cuide. Um abração e até mais. Tchau!